como atleta, qual que foi o lugar mais especial ou inusitado, pode ser, que você chegou a conhecer por causa do soft? Foi dois. Foi na República Dominicana, né? E em Aruba. Meu, Hum. quando, né? Qual a chance de eu ir pra Dominicana ou Aruba, tá lá no Mar do Caribe? Não, essa foi, foi inesperado. Primeiro, a primeira seleção que entrei de adulto, né? Foi bem inesperado, porque foi seleção de adulto e pra Dominicana. Eu falei, nossa, Putz. dois Nossa. de uma vez só. E como é que foi Aruba? Nossa, Aruba foi também espetacular, assim. É um lugar muito abafado, é absurdo de Mais que a abafado. Dominicana? Você sai do. Mais que a dominicana, e úmido. Você sai do quarto assim, meu, já vem um bafo, assim, aí você começa a suar. Parece que você Nossa, tomou um é demais. soco, né? Tipo, pá! Mas nossa, um lugar muito agradável, assim. O campo era legal, ventava bastante. Um lugar bem bonito. Tuna, né? Boa. Eu nem sabia que existia um complexo assim, né? Aham. Então, quando eu fiquei sabendo, e aí me contaram como é que era, assim, eu nem procurei fotos, me contaram como é que era. Quando eu Aham. cheguei lá, puxa, eu fiquei parecendo assim, aquela. Que nem eu comentei outro dia contigo, assim, aquela criança do interior que foi pra cidade, assim, né? Nossa, olha só que legal, campo oficial, assim. Acho que todas tiveram uma coisa especial, mas eu acho que o Surrey, Canadá, que foi, eu voltei lá 2 vezes, né? Por causa do campeonato, assim, e de toda a atmosfera que era, e de toda a história do soft e da importância, foi Surrey no Canadá. Vixe. Eu gosto Adoro muito de essa. Londrina. Não acho que foi assim muito inusitado, né? Mas Aham. conheci bastante gente por lá, né? Foi o primeiro campeonato que eu saí daqui de Mato Grosso do Sul para jogar. Então criei bastante amizade e vínculos lá. Eu acho que é especial para mim. Londrina é sensacional aquele torneio, cara. Lugar mais especial. África do Sul. Caraca. Ah, você foi, verdade. Foi, sim. África do Sul deve ser Nossa, animal. aquela foi. Nossa, aquela foi bem, tipo. Não era nada do que eu esperava. Tipo, foi bem diferente. E era. Nossa, tipo. E era o mundial, assim, né? Tipo, a gente conheceu. E ficou todo mundo no mesmo hotel. Então Que foi legal. muito, assim. Nossa, foi bem legal. E daí depois que acabou o campeonato, né? Daí a gente fez um safari, a gente visitou lá o Cabo da Boa Esperança. Tipo, foi bem Nossa, que assim, animal. uau. Foi Que bem. animal. Foi muito da hora. Ah, com certeza foi nos Estados Unidos, Califórnia. Foi um lugar que eu nunca esperava viajar assim, conhecer. Então, foi um lugar que me marcou bastante. Que eu fiquei, caramba, eu tô aqui por causa do soft, esse é o esporte maravilhoso, quero pro resto da minha vida. Uau. Acho que eu vou ter que roubar um pouco nessa pergunta e citar 2 lugares, apesar de que assim, né, todo lugar que a gente viaja, seja bonito, seja não tão bonito assim, sempre tem alguma coisa especial que fica marcada, né? Sim, sim. Mas eu vou citar 2 lugares aqui. Um foi, acho que até Fezão comentou, que foi Aruba. Realmente foi um lugar sensacional, incrível. Não sei se eu teria outra oportunidade na vida, né? Se não fosse o SOF, de ir até lá e conhecer lá o Mar do Caribe, as ilhas, enfim. Tive a oportunidade também de ficar uns 3 dias a mais para conhecer um pouco. Realmente Legal. um lugar exuberante. Eu estava até olhando as fotos. Esses dias eu sempre dou uma olhada nas fotos e deu uma vontade, né? De estar na praia de novo, de estar num lugar bonito assim. E o segundo lugar que realmente eu não podia deixar de falar foi ano passado em Surrey, né, no Canadá, porque foi um momento muito especial ali com a seleção, Aham. né, a vaga, o mundial, enfim. Mas falando em si do lugar, acredito que de todos os lugares que eu viajei foi o melhor campo que eu já joguei. Eles têm uma estrutura assim que é sensacional, né? Fora Aham. de tudo aquilo que eu já tinha visto na minha vida. Então, assim, a atmosfera do lugar é legal, o clima do lugar é legal, a energia, né, que tem o lugar relacionado ao soft. Então, é um lugar que respira soft. Aham. Então, foi uma experiência muito bacana mesmo, chegar lá como se fosse no alto nível mesmo do softball. Meu, eu acho que foi nessa seleção, foi o momento realmente mais especial para mim, porque
eu vi o carinho que as pessoas têm por você fora do país. Meu, era muito bom. A gente saía do jogo e as pessoas iam pedir para tirar foto com a gente, pedia para conversar. E você Aham. ficava tipo assim, meu, tipo, é um sonho, né? Foi muito especial para mim isso. Bom, eu fiz poucas viagens, eu fiz 2 viagens pelo soft, né? Aham. Jogando uma pela seleção paraense e outra por Castanhal. Aham. Mas a que mais me marcou, assim, sentimentalmente, né? Que foi mais significativa foi a nossa primeira viagem, que foi para Ibiúna. Que ali eu me toquei que o universo do soft era um universo gigante, assim. Foi a primeira vez que eu vi realmente uma estrutura boa de soft. Então foi algo muito marcante. Foram os primeiros jogos fora do estado e Aham. foi, foi lá naquele campo de Biúna, assim, que foi o mais marcante. Cara, Colômbia, não teria. Não Porque foi teria. a primeira viagem, assim, pra fora, né? Aham. E, cara, foi a primeira experiência, assim, que eu cheguei lá, falei, pronto, a gente coloca a camisa das seleções, tipo, cara, aqui é Brasil, vamos defender nossa camisa. E, cara, ela foi um lugar incrível. Lógico que teve experiências de dança, de várias coisas, mas lá foi um lugar marcante, né? Então, até que quando acabou, cara, que foi o nosso último jogo, cara, a gente ficou, não, a gente quer jogar mais, queria ficar mais um pouco, mas foi o que mais marcou realmente, assim, foi Monteria, Colômbia. Eu sempre tento emendar algumas viagens depois que eu ou antes ou depois que eu fui que eu de alguns campeonatos, né? Aham. Mas eu acho que um local saindo um pouco das Américas, que a gente sabe que tem muito mais jogos, foi em 2011, foi no Mundial na África do Sul, que foi na cidade do Cabo. Aham. Ó, abrindo parênteses, você sabe, não é à toa que a cidade do Cabo as árvores elas crescem de um lado só, porque o vento é constante. Então, uma bola em field fly era a coisa mais difícil do mundo para ser pega. Não foi feita, né? Assim, mas assim, olha, você fala, caramba, foi lá, e tem toda aquela a ideia foi 2011, mas foi tudo muito recente, a questão da quem que não estudou sobre o apartheid, sobre isso, então acho que foi Maravilha. específico mesmo lá. E foi um ano depois da Copa, né? Verdade, Olha, verdade. legal. Tô achando muita coisa da Copa também. Bom, né, eu sei que as meninas normalmente comentam aqui de alguma experiência da seleção, né? Ah, é Canadá, é o Mar do Caribe, não sei o quê. Como eu só tive 2 experiências da seleção, e uma foi, né, Medellín, Colômbia, e Guayaquil, Equador, não tem muito como eu falar de um lugar paradisíaco que eu conheci. Mas o que eu posso dizer são, por exemplo, lugares diferentes que eu fui para jogar ou não, mas, por exemplo, o lugar mais longe que eu já fui jogar foi em Naviraí, Mato Grosso do Sul. Nossa, Então, foi um rolê de pega avião, vai até Maringá ou Londrina, não lembro. Lá a gente alugou carro, daí vai até sei lá onde, que daí você vai lá, faz compra na Argentina, para daí depois você vai para Naviraí e joga, né? Porque o torneio lá começa a partir de sábado, depois do almoço, exatamente para você também ter esse tempo legal de fazer compra. Esse foi um rolê mesmo para jogar. Outro lugar que eu fui, assim, por causa do soft, foi Araranguá mesmo, que uma das atletas convidou para a formatura. Então, me despenquei lá para o sul. Araranguá é quase Rio Grande do Sul. Foi eu e a Sica, a gente pegou um busão, né, porque eu não ia dirigir até lá, e foi um negócio louco. A gente chegou, sei lá quantas horas de ônibus, 9 horas de ônibus para ir, para ficar menos de 24 horas lá, para pegar o ônibus de volta, chegar em Curitiba e trabalhar segunda-feira. Mais um estado, rapaz, agora você me pegou, hein? O mais especial também vale. O mais especial. Aruba, né? Aruba, tinha as árvores tudo à torta, assim, também por causa do vento. Assim. Puta, não tem plantação, só vive de comércio aquilo lá, só do comércio e turismo.
Pra mim é um divisor de águas, né? Ali, e ter conhecido, né, Higashi, assim, ter tido contato com o Higashi também foi tão importante quanto, né? Se eu não tivesse conhecido eles, talvez Aruba eu não tinha sentido tudo isso que eu senti, né? Cara, não muito, assim, porque eu não viajei muito por causa do beisebol de sorte. O máximo que eu fui viajar foi pra Bastos e Presidente Prudente, assim. Marcou por causa do calor da região, né? Marcou também porque além do calor, era o Aceda, né? A gente tava fazendo o tour lá do Aceda. Ah, legal. Então, a gente viajou por causa disso. Foi legal, né? Teve a seleção paulista também e tal. Cara, pra mim eu vou falar dominicana, mas por 2 momentos. Marília, o pastel com ovo. Não, mas o meu, assim, dominicano me marcou por 3 momentos, né? Primeiro por Mar do Caribe, aquela coisa, você conhecer, poder conhecer um lugar daquele. Sim. E segundo, pelas histórias que eu conheci, tipo assim, a gente passou por um furacão lá. Tipo... Não é pouca. E a gente teve uma história muito curiosa quando a gente estava lá, que a gente conheceu um treinador de tênis da Vila Olímpica, que ficava ali no Complexo Olímpico, né? Uhum. E, mano, assim, ele ficou com a gente um tempão, levou a gente no shopping, não sei o que, andando lá, que a gente saía andando, né? Tipo, tudo retardado, né? E ele fez um negócio pra mim que eu entendi a realidade dali quando ele fez isso. Eu acho que eu já contei essa história algumas vezes, mas e a gente tava num restaurante, ele tava lá com a gente falou, mano, senta aí e come, né? Coisa de brasileiro, né? Tipo, senta aí, come com a gente, vamos lá. E a gente parou numa, tipo, uma churrascaria, vamos dizer assim, tipo, só que era fast food de churrascaria, tipo, carne grelhada, né? E a gente começou a comer, o cara pegou 2 filetinhos de carne desse tamanhozinho assim, ó, comeu, pôs pro lado, só comeu o arroz. Falei, cara, que filho da puta, né, mano? E eu não saquei, quem me deu o toque foi o Arari, que ele tava de técnico, né? Ele falou assim, mano, você não sacou não, seu idiota? Eu falei, não, o que aconteceu? Ele falou, ele não é que ele comeu pouco porque tá ruim, ele vai levar a carne pra casa dele, mano. Porque não tem carne na ilha. Carne é pra turista. Caraca. Aí eu, que merda, mano. Eu tava comendo assim, aí você parou, mano, você quer? Eu não desceu, não sei o quê. A gente fez uma marmita de carne pro cara. Todo mundo foi tirando, tipo, foi dando pra ele a carne que tava no prato, aí ele poder levar pra família dele. Mas, tipo, aquilo quando eu olhei, eu falei, cara, nossa. Tipo, marcante, até hoje, eu quero dar um... sabe, assim, uma arrepiada. É fora da nossa realidade, né? A gente é uma coisa gente tem que dá um mais choque, pessoas... dá um chacoalho, assim, e a gente agora fala, nossa, que legal, que legal. Foi uma lição de vida dominicana pra mim, em vários sentidos, mas nesse que marcou mais, assim. Mas, enfim, cara, eu não tenho história, assim, um lugar mais tão inusitado que tá conhecido como softball, porque acho que o máximo que eu fui foi para Santana do Parnaíba, aqui do lado, um brasileiro na Anhanguera, que inclusive foi quando acho que eu joguei a primeira vez um amistoso contra a seleção de softball feminino, né? Foi bem legal, inclusive, os jogos, foi bem bacana. Mas, cara, o lugar mais inusitado foi Curaçao. Foi com uma seleção na época do Júnior. E, sinceramente, eu não fazia ideia do que era, eu não fazia ideia de onde ficava. Eu só sei que quando a gente chegou lá, é que a gente entendeu que, opa, esse lugar é legal. E esse lugar tem praia, e quando você chega com a água mais ou menos perto do pescoço, dá para você ainda enxergar seus pés. E tem um monte de coisa acontecendo, e também tinha um campeonato muito bom, que era o Pan-Americano, né? Então foi uma junção, eu falei júnior não, foi juvenil. Foi uma junção de coisas bem legais, e pena que não tinha Instagram na época, que era um lugar bem instagramável, viu, velho? Foi. Você observou mais e fotografou menos. Exato, tem essa. Você viveu mais um momento.